todos, novamente. Vamos começar esta nossa conversa. Agradeço a vossa paciência em terem ficado aqui este tempo todo. Não vou dizer que espero que o debate mereça a pena, porque pelos dois convidados que temos aqui, eu acho que não abuso em dizer que de certeza merecerá a pena. Muito rapidamente, em jeito de introdução, faz todo o sentido quando temos um tema largo de terra justa e, portanto, quando tudo tem a ver com justiça, com equilíbrios sociais, é efetivamente central na abordagem que nos traz aqui. Faz todo o sentido, então, quando falamos de terra justa, trazer os mídias, o discurso mediático à coação. Nós, enquanto cultura, habituámos já há alguns séculos a olhar para os mídias, enfim, com o começo da imprensa escrita já lá no longínquo século XVIII, pelo menos quando as ideias de liberdade nos veio marcar tanto, em que, pelo menos a partir daí, nós de facto não concebemos, no fundo, o Estado de Direito sem este instrumento, que é um misto social, também político, que é de intervenção, que são os mídias, que é a imprensa, que é, no fundo, a atividade do jornalista. Na relação com a religião, quer pelo que a religião é de omnipresente no nosso mundo, sejamos religiosos ou não, quer nos dias de hoje pelas, digamos, complicações que diariamente o universo religioso nos coloca à frente e nos obriga a ter uma atitude crítica ou não, também por aí, no fundo, o olhar na relação dos mídias com a religião é algo de premente hoje em dia. O tema que nos traz aqui, como vocês podem ver pelo folheto que todos devem ter, e se não tiverem aqui junto à caixa podem obter, é uma interrogação. Desafios mediáticos à religião, uma causa perdida. Ora, as duas pessoas que nós temos aqui para falar connosco são dois dos poucos jornalistas. Esta interrogação é uma interrogação que faz parte, mais do que de uma atividade intelectual de interrogar o que é que seja, faz parte, no fundo, de reflexões onde ambos, quer o Manuel Vilas Boas, quer o António Marujo, já participaram há vários anos. Lembro-me de um colóquio organizado exatamente na Universidade Lusófona já há uns 5 ou 6 anos, em que, no fundo, a questão era muito esta e portanto, isto é uma questão para a qual eles não são propriamente convidados como estranhos a esta questão, mas eu sei que na sua atividade profissional esta interrogação, esta questão da relação entre a religião e os mídias é algo que está constantemente presente. O Manuel Vilas Boas é uma voz que todos vocês conhecem da TSF. De certeza que todos reconhecerão a voz de imediato, porque é uma daquelas vozes icónicas da nossa rádio. O António Marujo é uma figura também subejamente conhecida e que eu aconselho todos a seguir os seus escritos num site que ele alimenta diariamente, o Religio Online. Portanto, apresentações feitas, passo a palavra ao Manuel Vilas Boas. Obrigado. Pois eu não sabia que era uma figura icónica. Que sou um peso pesado, basta olhar e ver, não é? Estava um bocado com algumas dúvidas sobre isso mesmo. O António Marujo não pesa tanto, mas vai pesando, e felizmente vai pesando eu vou ter que dizer isto só para abrir e para não criar inimizades. Eu tenho que dizer que o António Marujo foi uma criança, adolescente, que me apareceu há 30 anos. Em Aveiro, fazia perguntas um bocadinho desconexas, conforme a juventude dele. E recordo-me que eu percebi que ele um dia haveria de tratar isto por tudo. E hoje é um dos grandes jornalistas portugueses, não só na área da religião, mas também na área, digamos, da sociedade. Ele é, de facto, uma notável personalidade no meio jornalístico.
e não percebo como é que uma empresa gerida por um grande empresário português, muito premiado no estrangeiro e entre nós, um grande empresário, leva aqui este homem e outros, tantos outros, foram para a rua. Foi despedido por feia e má figura, ou seja, por ser bom, por ter qualidade, foi despedido do público, do jornal público. É uma das vergonhas nacionais. Aliás, estes tratamentos foram feitos a vários colegas nossos. A TSF, por aí eu estou mais à vontade, porque conheço a casa desde o princípio, desde há 28 anos que estou por lá. Estive por lá, porque agora também, tendo em conta, aproveito a idade que já me atinge, eu estou reformado há 3 meses, apesar de a cidadania da casa me ter chamado outra vez a trabalhar. Portanto, continuo a fazer tudo e mais alguma coisa, embora quem me paga já não é o Joaquim Oliveira nem os outros administradores, mas é o Estado português que vai arrostando com esta desgraça nacional. Mas pronto, deixai-me fazer esta apresentação. Há um bocado, quando estavam aqui a falar do passado, eu venho de 1979, dia 18 de outubro de 1979. Foi aí que eu fiz o primeiro programa 70x7, recordem-se. Ainda está no ar. Ainda anda por aí. É o programa mais velho da RTP. E foi por aí, não era mais depressa que eu comecei, apesar de ter feito uma preparação específica em Lyon, e por isso fiz questão, e essas questões vão ser abordadas já a seguir, fiz questão de me preparar para estar à vontade numa redação e competir da mesma maneira que outros colegas, competir na área da religião, porque não, na área da Igreja Católica, a maior expressão religiosa ainda no país, ainda, porque está em decréscimo acentuado. E por isso eu faço questão de vos dizer que nesta área a mim dá-me vontade de responder logo à pergunta: desafios mediáticos à religião, uma causa perdida? Eu acho que sim. Acho que é, infelizmente, uma causa perdida. E já vou responder a esta afirmação. É uma causa perdida. Eu não vou fazer discurso, eu vou fazer perguntas. Vou, se calhar, até colaborar em algumas perguntas que depois nos queiram fazer. Mas se eu vos tiver de dizer que a Igreja e a religião, de uma maneira geral, e quando eu estou a dizer religião, estou a utilizar, para já, na expressão da Igreja Católica, que tem esta visibilidade que a gente conhece, pelo número de batismos é uma coisa, pelo número de cabelos brancos nas liturgias é outro. A gente sabe que a maioria dos portugueses são batizados, a maioria absolutíssima, são batizados. Apesar de eu, posso dizer, não revelo nada de especial, de ter alguns colegas meus até certo que não são batizados, se calhar por graça deles, que o não sabem. Mas também nestas coisas do jornalismo, se nós não sabemos como é que as coisas funcionam, podemos trocar, depois como acontece muitas vezes, eu vejo os meus colegas, enfim, que não estão tão preparados, trocar a missa pela homilia e a homilia pela missa. Aquilo é uma banagem naquelas cabeças que muita gente nunca entrou nem numa igreja. O que vem, de facto, a criar alguns problemas. Eu também nunca entrei numa unidade militar, também não percebo nada de militares. Tinha que fazer muitas perguntas para poder obter respostas convincentes. Mas deixai-me começar por dizer a Igreja, a religião, mas a Igreja Católica, vou cingir-me especialmente a esse universo,
A Igreja continua imutável, alguns esforços em contrário, continua imutável na adaptação da linguagem aos tempos modernos. É pela boca que morre o peixe, é pela boca que morre a Igreja. Ou seja, não sabe dizer, não sabe falar, não sabe comunicar nos tempos modernos. Antes, se calhar adivinhava que sabia, mas pelos efeitos produzidos, e veja-se neste rincão português, como é que estamos de evangelização, eu gostaria de saber o que é que andamos a fazer durante 400 anos, pelo menos depois do Concílio Ecumênico, aliás, do Concílio Vaticano, estou a dizer mal, do Concílio de Trento. Aliás, tem aqui no Seminário de Braga o nome imerso dentro da própria instituição. O latim foi traduzido há 50 anos do Concílio Ecumênico Vaticano II, mas não foi interpretado. Hoje, como no século XVI, continuamos a falar estrangeiro na Igreja, apesar de falarmos a língua portuguesa. A verdade é que os conceitos, os conteúdos, são estrangeiros, fazem parte do inacessível. Depois deixei-me dizer que a liturgia é incompatível com a comunicação social. A liturgia é incompatível com a comunicação social. Estas operações têm de ser feitas por especialistas na matéria, liturgia, Bíblia e meios de transmissão. A TV, a rádio, a internet e a imprensa. Estas coisas não se compadecem com a identidade das redes sociais. Quando eu estou a dizer isto, eu estou, por exemplo, a ver uma coisa que quase compete em termos de emissão. A missa que é produzida em Lisboa, numa bela igreja, embora se calhar televisivamente falando não é a mais adaptada para a emissão de uma celebração, mas estou a ver a diferença que vai entre a RTP e a TVI. A TVI ganha tudo o que é horário televisivo na manhã de domingo, porque tem uma coisa notável, e que é de gente esperta que faz isso. Vão aos sítios, vão aos lugares, dão divulgação, fazem divulgação das pessoas, dos seus gestos, dos seus lugares. E isso é extremamente importante. Mas eu continuo a dizer que a missa não foi feita para a televisão. E se nós temos grandes transmissões feitas de Roma, sobretudo, é porque há grandes especialistas na RAI e também no Vaticano, grandes especialistas que são capazes de colocar no ar das transmissões mais notáveis que há em religião propriamente dita. São, de facto, transmissões. E com um ator tão seleto como agora nós temos o prazer de contemplar todas as semanas, se não todos os dias, esse ator chama-se Papa Francisco, nós temos, de facto, a oportunidade de encontrar coisas que fazem prender aqueles que não são do circuito. Há dias um colega meu, que se confessa ateu, disse: eu vou ter que ir a Roma ver o Papa. Vou porque é o único homem que eu acredito da religião. Porque eu já me convenci que ele também é dos meus. Está do meu lado. Ele colocou-se dos meus lados. Por isso é natural que haja muitas referências quando falamos deste homem e da capacidade que ele tem de seduzir, a capacidade de sedução. Deixa-me ainda dizer uma outra coisa que me parece importante, e eu peço desculpa aos meus colegas jornalistas e aqueles que não são especializados em religião. Na Igreja ainda mora a desconfiança para com a comunicação social. Na Igreja ainda mora a desconfiança para com a comunicação social. Os jornalistas ainda são alguns vistos como almas do demónio.
E também deixai-me dizer, na comunicação social, a ignorância e o preconceito anticlerical são também campeões. A ignorância e o preconceito anticlerical. A Igreja devia especializar-se em comunicação social, como faz em direito canónico e bíblico. A Igreja manda, de vez em quando, e a dizer, perdoe-me a expressão, um desgraçado que vai aprender em Roma, que não é o sítio para aprender comunicação social, ou começa a ser. Ele vai para Roma especializar-se em comunicação social. Quando a comunicação social é ensinada há 30 anos em Portugal, nas universidades, temos 33 cursos de comunicação social nas universidades portuguesas. E a Universidade Católica ela própria tem um curso de comunicação social e cultural. Por isso, terá também, se calhar, os seminários não estão tão preparados. E depois temos algumas anomalias na celebração litúrgica, etc. Os primeiros pontapés que dão os sacerdotes é nos microfones, porque não sabem falar ao microfone, utilizam o berro e não a comunicação intimista que os microfones permitem, sobretudo depois que, curiosamente, depois que o microfone foi descoberto. O meu professor na Universidade Católica de Lyon, Pierre Babanca, que faleceu há 3 anos, ele dizia-nos: o microfone é uma pessoa com quem nós falamos, por quem nós falamos. O microfone não é para chutar e gritar e dominar uma assembleia. Não se domina uma assembleia aos berros, domina-se uma assembleia falando cordialmente, proximamente, para que as pessoas possam estar conduzidas para a voz que lhes fala. E não foi o concílio que mudou alguns dos aspectos da liturgia, foi o microfone. O microfone é alguém que perpassa pela Assembleia. As colunas, se os engenheiros do som colocarem como deve ser as colunas nas igrejas, os sacerdotes têm a hipótese de serem colocados nos ouvidos individualmente de cada pessoa. E isso é extremamente importante. Estar por dentro das pessoas até que o discurso chegue e continue. A Igreja e a religião deviam estar no interior das redações, como uma especialização. Religião como a economia, o desporto e a cultura de modo genérico. A Igreja não devia possuir meios de comunicação social. Veja-se o descalabro que foi a TVI católica, da Igreja Católica, e o que são algumas televisões ditas católicas com origem, sobretudo, no Brasil. Estou a certeza a referir-me a televisões que são muito vistas em Portugal e produzidas algumas delas em Portugal, de uma maneira que eu me faço perguntas sobre a honestidade de quem comunica para quem comunica. Deixa-me ainda, se o moderador me deixar ainda colocar 4 perguntas, eu vou colocá-las de uma vez só. O Vaticano, só para assentarmos esta ideia, o Vaticano nunca teve emissão de televisão. Ele soube quanto lhe custou a Rádio Vaticana. A Rádio Vaticana é, de facto, um império que chega a todo o mundo, está em todo o mundo, readaptou-se, muito conservadora, muito dogmática, uma rádio, enfim, que é dirigida especialmente aos convencidos, mas o Vaticano, uma coisa que soube fazer e de modo admirável foi produzir televisão. Eles têm, o Vaticano tem um produto de alta qualidade, que é a produção do Centro Televisivo do Vaticano. E por isso
quero dizer-vos que este produto religião é muito sensível. Tenho a vontade de sentar, já perderam o melhor da minha comunicação, tenho pena, mas se tiverem de fazer algumas perguntas, eu posso ajudar depois a fazer as perguntas. A religião terá de se libertar de uma coisa extremamente importante, que é dos fundamentalismos. A religião, a igreja, as igrejas têm de se libertar dos fundamentalismos. Senão estaremos todos a pregar com uma metralhadora ali para os lados da Síria e para os lados do Iraque e para os lados da Turquia. São sítios que não são recomendáveis aos viventes da nossa terra. E uma questão que pode abrir aqui um grande debate: as produções ecuménicas não são pacíficas num país maioritariamente católico. As produções ecuménicas, estou a falar das produções conjuntas, que podem incluir protestantes e outra gente de outras sensibilidades, para não falarmos de religiões diferentes. A Fé dos Homens, que está no segundo canal todos os dias, de segunda a sexta-feira, é um linguajar sem qualquer projeto económico, nem ecuménico, nem um projeto multicultural. Assim é. E pergunto, não está aqui o diretor, o Paulo, não está aqui o Paulo para responder lá à pergunta, eu faço a pergunta: o que é a agência Eclésia? Faço a pergunta. E depois, o que foram as experiências dos últimos 30 anos na Igreja em Portugal, na comunicação social? Houve trabalhos feitos. Eu posso voltar a referir o trabalho notável que faz o António Marujo, fez e que faz agora através do blog, que faz de divulgação dos acontecimentos em Portugal. Ele também é colaborador da revista Vida Nueva, aqui de Espanha. O Joaquim Franco, que está ali ao fundo, que é também um dos animadores destas áreas e especialmente destes dias aqui também em FAF. O Joaquim Franco é também alguém que desde a sua juventude soube beber os melhores caminhos, os melhores percursos para dizer em televisão, um lugar extremamente difícil. Eu estive lá 12 anos e sei quão difícil é estar em televisão, sobretudo a utilizar uma linguagem que é a linguagem mais importante para se poder transmitir conceitos religiosos, que é a linguagem simbólica. E ele sabe quanto isso é difícil, e nós sabemos quanto ele é capaz de fazer trabalhos de grande qualidade, que são premiados, que foram premiados ainda há pouco tempo pela Universidade de Lusófona, e outros trabalhos que foram tidos em conta. Não vos vou fazer ou colocar mais perguntas, fico à espera das vossas perguntas para a seguir depois da conversa, da iminente conversa, iminente com o I, não é iminente, é mais caro, da iminente conversa que o António nos vai fazer. Muito obrigado. Obrigado a nós. António. Obrigado. Obrigado, Manuel, por essa gentileza. Mas olha que é para ti pela amizade. A gentileza ajuda. Eu sei. Eu tenho a vantagem de, falando depois do Manuel de Lisboas, já não disse nada disso. Exatamente. Sobretudo algumas das coisas, porque nós, enfim, somos amigos e eu aprendi muito também com o Manuel, profissionalmente, e temos uma sensibilidade em relação a estas questões muito próxima, porventura dizendo de maneiras diferentes, mas o sentir, o modo como sentimos esta questão é de facto muito próximo. E portanto eu vou dizer com palavras minhas, porventura, algumas coisas que ele já disse, e de uma outra maneira. Tentando responder a esta pergunta também: desafios mediáticos à religião, se são ou não uma causa perdida. Eu diria que há nesta questão um problema de linguagem. Quero ver se não faço um muro de lamentações, mas sou atualmente muito crítico em relação ao que se passa nos média no que diz respeito ao fenómeno religioso,
e em relação ao que se passa nas instituições religiosas no que diz respeito aos média. Eu reconheço que em 30 anos, que é o tempo, enfim, do meu percurso profissional, mais ou menos, muita coisa melhorou no país, mas... Atenção que o António Costa também disse isso. Pois, mas eu não me queiras confundir. Mas se muita coisa melhorou, também houve problemas que me parece que se acentuaram. E hoje acho eu que o problema da linguagem é o mais grave, talvez. O Manel já se referiu a ele de um modo. Eu diria o seguinte: nas instituições religiosas, enfim, se a nossa experiência dominante em Portugal é sobretudo com o catolicismo, eu, como tenho contactado com diferentes comunidades religiosas, penso que a experiência que temos profissionalmente com o catolicismo se repete basicamente com as diferentes tradições e confissões. Do modo geral, portanto, estou a falar de tendências gerais, sabendo que também há exceções a essas coisas. E o que é que se passa? O modelo que continua a dominar, portanto, estou a falar do problema da linguagem, o modelo que continua a dominar nas instituições religiosas é o modelo do púlpito, em que se fala de um lugar mais elevado, com uma voz também elevada, achando que toda a gente vai ouvir e calar. Ora, hoje, os meios de comunicação mais modernos, que nos permitem acesso instantâneo às notícias, à informação, a internet, a televisão permanentemente a funcionar, a rádio, os jornais com o papel, mas também com as edições online, todos esses meios nos permitem um modo de agir do público, portanto, das pessoas que leem, que ouvem, que escutam e que veem com os produtores de informação, que é muito mais rápido e muito mais instantâneo. Só que da parte das instituições religiosas continua a haver a ideia de que, mesmo mudando-se um bocadinho às vezes a roupagem das coisas, achando que se criarmos um site da paróquia ou da diocese ou do movimento X ou Y Z ou da confissão esta ou aquela, a questão está resolvida. Ora, o problema não é da técnica que se usa ou do método ou do meio, o problema está como é que se usa a linguagem. E se a linguagem continua a ser usada com essa ideia do púlpito, de que falamos e que outros ouvem e não respondem e não têm nada a dizer, não iremos muito longe. Não iremos, estou aqui a falar das instituições religiosas. Portanto, esse discurso unívoco, esse discurso unidirecional, que vai apenas numa direção, mesmo se envolto em roupagens tecnologicamente mais modernas, esse púlpito não funciona. Porque se perde uma dimensão essencial da relação humana, que é a relação da escuta e do diálogo. E se de facto não há essa preocupação com a escuta do que o outro tem para nos dizer, com a possibilidade de estabelecer diálogo, obviamente as pessoas deixarão de estar interessadas nesse discurso, mesmo que ele venha, repito, vestido de roupas eletronicamente mais bonitas ou tecnologicamente mais modernas. Mas depois há o problema do lado de cá, do lado dos jornalistas e das redações. É que somos cada vez mais todos iguais uns aos outros. Ligamos a rádio, acendemos um televisor, abrimos um jornal, abrimos um site de notícias, seja ele qual for, e temos todas as notícias dadas da mesma maneira, da mesma forma, sem originalidade, sem um toque de diferença, sem um olhar mais aprofundado. Porquê? Estas coisas têm razões, obviamente,
Porque as redações têm sido, já eram antes desta crise económica que nos atormenta há 4 ou 5 anos, já eram um setor cada vez mais depauperado, o Manuel referiu-se a isso. As empresas proprietárias de média, de meios de comunicação, entendem que é possível fazer-se notícias sem jornalistas e, portanto, começaram a despedir. Obviamente, não é possível fazerem-se jornais, rádios, televisões e a respectiva informação sem jornalistas. E isso tem consequências. Despedir as pessoas significa que teremos cada vez mais as pessoas a trabalhar intensamente e cada vez menos possibilidades de dar uma informação aprofundada, original, refletida tanto quanto possível, enfim, e obviamente isso leva a que as pessoas se cansem de ver jornais que não lhes trazem nada de novo, de ouvir noticiários ou de ver noticiários nas rádios e nas televisões que também não acrescentam grande coisa ao que já se sabe, e em todo este universo com um problema agravado, que é o de termos um jornalismo cada vez menos crítico em relação aos reais poderes que nos governam. Porque, se repararmos, é muito fácil nós sermos críticos enquanto jornalistas em relação aos governos do momento. Já é muito mais aos governos ou às religiões, por exemplo, às igrejas, aos bispos, aos padres. Já é muito mais difícil e muito mais complicado sermos críticos e vermos textos, análises, reportagens críticas em relação ao poder financeiro, ou, se quisermos para pensar no caso português, em relação, por exemplo, ao poder do futebol. Eu sou muito crítico do modo como nós, nas redações, estamos a dar poder ao futebol no nosso país. Há coisas inenarráveis que nós fazemos neste momento, abrindo noticiários da rádio ou da televisão, por exemplo, às vezes com coisas que são, eu costumo dizer em conversas de amigos, o futebol é um jogo que se resolve em 90 minutos no campo, em 90, às vezes 90 e poucos, entre 22 jogadores que ali andam. Ora, nós temos na rádio, na televisão, sobretudo nesses dois meios, horas e horas e horas infindas de discussão, antes sobre as táticas, sobre o que pode ser, sobre o que as estratégias que cada equipa vai ter e não vai ter, o que dizem os treinadores antes, que é sempre a mesma conversa, porque obviamente não se pode dizer nada que não seja vamos dar o nosso melhor, a nossa equipa está num bom momento, ou num mau momento, ou num momento sofrível, ou seja o que for, e depois, bom, nós tentámos dar o nosso melhor, mas não conseguimos, ou então, de facto, estivemos muito bem e ganhámos. Quer dizer, não há nada para dizer. E nós, os jornalistas, damos um tempo infindo de antena e abrimos noticiários, se repararem, se estiverem atentos à televisão e às rádios, às vezes, à sexta-feira, já estamos a ouvir projeções sobre os jogos de fim de semana com gente que não tem nada para dizer a não ser o óbvio, que é, vamos dar o nosso melhor. Ou seja, em Portugal, de facto, estamos a dar um poder ao futebol que é completamente desproporcionado em relação àquilo que o desporto e o futebol, no caso, ocupam na vida das pessoas, e que não tem, de facto, o valor que nós, enquanto jornalistas, lhe estamos a dar. E, portanto, esta incapacidade crítica em relação aos verdadeiros poderes, que é o poder financeiro, que é o poder do futebol, no caso português, tem também essa consequência de levar ao afastamento das pessoas e das pessoas dizerem que deixam de ler jornais, obviamente, se não trazem nada de novo, que deixam de ouvir noticiários da rádio ou de ver noticiários da televisão,
porque realmente tudo isso é embrulhado de uma forma que pretende apenas entreter-nos enquanto leitores ou espectadores. E porquê é que estas coisas são importantes? É porque estas coisas, portanto, regressando à questão religiosa, porque quando falamos da questão religiosa, falamos de uma dimensão importante da vida das pessoas, mesmo que as pessoas digam que não são crentes ou que se sentem afastadas da questão religiosa, porque é uma questão que atravessa. A questão religiosa tem a ver com o sentido da vida e, portanto, todos nós nos colocamos essas questões. Portanto, falo aqui da questão religiosa enquanto uma questão que nos atravessa como as grandes perguntas que nós fazemos à nossa vida. Mas há mais, a questão religiosa atravessa-se no cotidiano também de muitas experiências que nós fazemos e que nós temos em termos sociais, em termos culturais também. Há questões sobre a liberdade religiosa, há questões sobre a assistência a presos ou a doentes nas prisões ou nos hospitais, há questões culturais, como foi a recente apresentação da obra completa, por exemplo, do Padre António Vieira, a morte de Manuel de Oliveira, que era uma pessoa que assumia uma dimensão religiosa no seu cinema, e, portanto, essas questões também se atravessam no nosso cotidiano. E depois há questões sociais, como o trabalho social das igrejas e das diferentes comunidades religiosas, que têm relação direta ou mais remota com instituições e que, enfim, também têm uma dimensão importante numa sociedade como a sociedade portuguesa. Mas quando entre as igrejas, as comunidades religiosas, por um lado, e as redações, os jornalistas, por outro, quando existe esse problema de linguagem e de falta de entendimento, de não perceber qual é a linguagem do outro lado, não perceber e às vezes não querer perceber, é óbvio que isso provoca reações de medo, por um lado, e de ignorância. O Manuel também já falou da questão da ignorância. Nós, enquanto jornalistas, temos muitas vezes pessoas responsáveis de entidades religiosas que, às vezes meio a brincar, outras vezes com aquelas brincadeiras que se dizem, mas que traduzem um bocadinho o sentimento do que vai lá dentro, estão sempre muito preocupadas com o que é que nós, como jornalistas, vamos fazer com a informação que nos dão. Porque acham sempre que nós vamos, enfim, usar mal essa informação, usar a informação para criticar por criticar, para condenar por condenar. Há muito receio do que nós possamos fazer com essa informação. Porventura, este receio tem um fundamento em que trabalhamos, falando destes dois campos, o campo mediático e o campo religioso, trabalhamos com uma dimensão do tempo, uma dimensão da vida das pessoas, que é o tempo, de formas completamente diferentes. Para as instituições religiosas, o tempo remete para aquilo que é perene, que é permanente, que é da ordem, digamos, do eterno, ou que tende para o eterno, enquanto que nós nas redações trabalhamos ao segundo e, portanto, trabalhamos com aquilo que é imediato, que mesmo no imediato às vezes já está atrasado, e, portanto, há aqui um choque tremendo entre estes dois universos. E se nós, enquanto jornalistas, ou se os agentes religiosos não sabemos lidar com essa diferença de linguagens ou de relação com essa linguagem que é o tempo, se eu, como jornalista, não sei entender que uma instituição religiosa tem do tempo uma dimensão, uma noção diferente daquela que eu tenho enquanto jornalista, ou se eu, enquanto agente religioso, não perceber que tenho de dar uma resposta mais célere ao jornalista, obviamente isto vai entrar em choque.
em choque e criando essa relação de medo, de ignorância e de preconceito de que o Manel Vilas Boas também já falou. Isto está a mudar porque há um fenómeno desde há 2 anos para cá com o Papa Francisco, porque o Papa, digamos que converteu a questão religiosa numa questão muito presente no campo mediático. Mas isto também já foi assim com o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, sendo muito diferente em várias coisas do atual Papa, em termos da atenção que os média davam a tudo quanto era gestos do Papa, pronunciamentos que ele tinha, as viagens. Eu lembro-me, por exemplo, uma das primeiras, se não mesmo a primeira viagem, salvo erro, que ele fez foi aos Estados Unidos e ao México. A Time, a revista norte-americana, fez uma capa com o Papa João Paulo II intitulada João Paulo Superstar, Superestrela, John Paul Superstar. Portanto, esta atenção dos média a uma instituição como o Papa, como o Papado, não é nova. Com o Papa Francisco ela foi renovada. O que eu me pergunto é se afinal o Papa não está a ser vítima dos média precisamente em relação àquilo que ele pede aos cristãos, que é não se centrarem na figura do Papa, mas centrarem-se, no caso dos católicos, na palavra de Deus, na Bíblia e tudo isso, como ele diz. E portanto, aqui, da parte dos média, há de facto uma atitude que mudou porque a figura do Papa os obrigou a isso. A figura do Papa obriga os média a ir atrás daquilo que o Papa diz, daquilo que o Papa faz, daquilo que o Papa propõe, mas eu pergunto-me se isto é apenas porque o Papa atua desta maneira ou se é reflexo daquilo que deveria ser a atitude mais profunda dos jornalistas e dos média, que é ter atenção a uma dimensão importante da vida das pessoas, que é a questão religiosa, e nesse sentido procurar aquilo, como diz um colega nosso, jornalista também, procurar perceber onde é que nos dói, ou seja, quais são as feridas das pessoas, quais são os modos de sentir das pessoas, quais são os modos de viver, e isso de facto tem muito a ver com a questão religiosa. Aliás, entroncando numa outra ideia que o Papa Francisco propõe, quando ele diz que todas as questões sociais, como o desemprego, a pobreza, todas essas problemáticas são questões religiosas, e isso muitas vezes é uma ideia que não é difícil, que não é fácil meter na cabeça nem dos responsáveis religiosos, nem dos jornalistas. E portanto, apesar dos muitos choques que existem por causa da questão da linguagem dos dois campos, eu diria que também há muitas coincidências na forma como os jornalistas e agentes religiosos às vezes atuam, exatamente não percebendo que as questões fundamentais são aquelas que dizem respeito à vida cotidiana das pessoas e não a epifenómenos que nós criamos, como por exemplo é o caso do futebol, ou infelizmente casos como aqueles que temos assistido de fraudes bancárias, colapsos bancários, etc, etc. Sabendo que essas questões são importantes porque nos roubaram a possibilidade de termos um Estado social. Foram essas coisas, foram essas fraudes todas, na minha opinião, que nos destruíram o Estado social que estávamos a construir, que provocaram, que levaram à pobreza a povos inteiros, a Grécia, Portugal, a Irlanda, etc, etc. E portanto todas essas questões são importantes, mas os jornalistas por vezes distorcemos a realidade a um ponto que esquece que de facto a vida das pessoas no seu cotidiano é mais importante do que alguns epifenómenos e do que algumas coisas que servem apenas para entreter. Muito bem. Está agora no momento de abrirmos um espaço de debate, portanto, eu ia sugerir que colocassem 3 questões
que depois os nossos oradores responderiam e depois passaríamos a mais três. O orador é muito religioso, acho que fica bem. Portanto, já está ali ao fundo uma mão no ar, se faça favor. Permitam-me que me apresente na qualidade de sócio fundador do Rotary Clube de Faro. É um clube de natureza social, eu tenho dificuldade em falar, cujo se levantar um bocadinho, talvez possa estender. Obrigado. Muito obrigado. O lema é dar de si antes de pensar em si. Para além disso, sou católico praticante. Já fiz há alguns anos, não muitos, mas já fiz 74. Isto para dizer que eu ainda me recordo do tempo em que a igreja fechava em si mesmo. Não havia, não tinha uma mensagem dirigida às pessoas. O pároco falava com os paroquianos, mas numa mensagem. E todos nós recordamos como foi bem-vinda aquele programa do padre António Ribeiro. Então, foi o primeiro programa da televisão do então padre António Ribeiro. Cardeal, que era aqui nosso vizinho. Eu sou professor, ele era aqui de Sobrinho. Mas, a certa altura, a igreja começou realmente a mostrar-se à sociedade. E então começam a aparecer umas caras já conhecidas de todo o mundo. Vamos lembrar do padre das Ruas, estava aqui o Frei Fernando aqui atrás de mim, e há o Frei Domingos, já há muitas pessoas que vêm à televisão dizer quem são, enviar-nos uma mensagem, uma espécie de evangelização, falam com as pessoas, que antigamente isso não existia. Ainda hoje há dificuldade. Eu sou de Faro, gosto de Faro, amo Faro, e lamento que em Faro, por exemplo, os nossos pais não falem dos papeses. Então, como disse ali o Marus, falar em Marus, também há um padre Marujo, que é, salvo erro, porta-voz dos bispos, que eu às vezes... Borujão. Já foi. É mais um bocadinho. É um bocadinho mais, mas também já foi, já não às vezes, é como disse muito bem o Marujo, os padres também falam do púlpito. Falam, não sei para quem, não falam para as pessoas que estão ali, que vão à missa, como eu, à espera que enviem uma mensagem que me toque interiormente, que consigam captar as pessoas para a religião que praticam. Eu sou praticante católico, portanto fico muito angustiado quando vejo que, por exemplo, os nossos pais não falam para as pessoas. Atiram umas ideias, falam não sei de que, e as pessoas ficam assim a olhar, afinal, o que é que eu vim aqui fazer? Lamentavelmente, não é só disso que os nossos pais estão mal. Fizeram para aí umas obras autênticos crimes, da arte sacra. Toda a gente sabe disso. O que eu quero dizer com isto é que a igreja tem de se abrir mais, tem de falar conosco, tem de falar com as pessoas, tem de falar ao fim com o povo é da igreja. E é isso que eu estava a querer pedir àquele senhor também, divulgar ainda mais os ideais religiosos, porque se vão prolongar na sociedade e muitos problemas que nós verificamos é porque falta de ética, falta de humanidade, falta de educação e tantas coisas que, ao fim e ao cabo, os princípios ideais desapareceram. E, portanto, a sociedade destruiu-se assim própria. E vocês têm a obrigação de tentar que isto se altere. Voltarmos à ética do passado não é retrógrado, é avançado. Voltar a praticar os mesmos ideais é ser progressista, que é o termo bonito
Bem, isto é a minha, digamos, o meu apontamento que eu queria dizer para mim. Obrigado. Só estou aqui o António Pedrinhos. A licença que mãe ainda teve, ainda leva. Eu sou judeu e fiquei um bocadinho parecido, digamos, com aquilo que disse. É que em todos os defeitos que nós temos, nós não temos uma figura. Temos uma discussão dentro de cada comunidade. Cada comunidade é independente, absolutamente independente. Eu pertenço a 2 comunidades, a de Lisboa e a de Mallorca, e cada comunidade rege pelas suas próprias regras. Não há, como é que é dizer, uma figura que se saia, digamos, o Rabi discute connosco. Nós nem sequer podemos estudar doutorado sozinhos. Podemos estudar sempre com outros. Nunca podemos estudar doutorado sozinhos. Porque seria um crime não ter, do outro lado, alguém que nos chamasse a atenção por isso. Para os nossos erros. Portanto, eu penso que se a Igreja está a falhar, não sei, mas se calhar era um bom processo começar então a fazer esta discussão, digamos, terra a terra, com as pessoas, quer dizer, não é fazer uma pregação no púlpito e esperar que todas as pessoas aceitem. É mais criar formas de estabelecer diálogo e discussão. Aliás, quem conhece Israel tem defeitos, não há país nenhum que não tenha defeitos, mas quem conhece Israel sabe que as yeshivot, todas elas, até às 2, 3, 4 da manhã, tem lá gente a estudar. E todos eles discutem, muitas vezes em voz muito alta, na rua, vai-se a passar e ouve-se grandes merdas dos írias, estão a discutir a lei de Moisés. Bom, isto força a que as pessoas se empenhem na comunidade. E tanto é que Israel, neste momento, tem uma infinidade de partidos, desde 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 partidos muçulmanos no Knesset, que se uniram num só, e depois tem desde partidos de extrema esquerda até à extrema direita. Portanto, cada um pode escolher o seu, porque está sempre informado, quer queira, quer não. Pode não concordar com aquele, concorda com este, mas sabe porque concorda com este e não concorda com aquele. Era isso que eu gostaria de lançar, quer dizer, esta necessidade da discussão, digamos, direta com a comunidade. Porque se calhar há muita gente que está muito interessada em aprender dessa maneira. E não porque é assim, é assim. E é preciso que chegue o Papa Francisco ao poder, como já chegou antes outros, inclusive o João XXIII, que vieram fazer um bocadinho da revolução dentro da própria Igreja. E o Papa Francisco tem feito uma grande revolução. Mas que lá está, tem de sempre olhar para cima, sempre para aquela figura. Enquanto que a discussão deve ser mais perto das pessoas. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Aqui à frente para os grupos também querem ver. Reconduzindo, enfim, obviamente, a nossa reunião e, de facto, a relação entre os médias e a religião, eu queria, de facto, fazer uma pergunta. Como nós sabemos, hoje todos os meios de informação, eu não gosto muito do termo comunicação social, muito amigo, todos os meios de informação pública. Todos eles são empresas e vivem das audiências ou das ligagens, sendo jornais das ligagens e sendo das audiências. Porque é isso que garante a publicidade. O chefe garante a publicidade. Nós sabemos a tendência natural de toda a gente é para dar muito mais atenção às coisas banais, aos espetaculares,
e às coisas profundas e de facto significantes. E, naturalmente, para se ter maior chefe, para se ter maior tempo de antena, ou enfim, é conveniente que esses jornais e essas estações de rádio ou televisão sigam às pessoas aquilo que elas mais gostam, ou seja, ou mais vulgar, ou menos significativo. E nós, lá está, temos a televisão e corremos imensos canais, não só de Portugal, é internacional. E vemos a banalidade sistemática de todos os programas. Por exemplo, Portugal faz algum esforço com o RTV2, no entanto é menos vista e as pessoas viciam-se com aquele futebol que falou o António Bagulho muito bem, que já não é um desporto, que é são empresas, são indústrias que movimentam fortunas e têm lucros fabulosos. Portanto, não se trata de desporto, trata-se de outra coisa. E como é que um assunto tão importante quanto a espiritualidade e que por via das religiões, como é que esse assunto pode ser importante ou pode ser tratado de uma forma abrangente por meios de comunicação cuja função é ganhar dinheiro. Portanto, contentar o povo com as coisas que o povo mais gosta. É uma coisa que fazemos. Obrigado. Começávamos, pode ser por Sim. E posso até começar pelo fim, porque estamos aqui na sala 3 pessoas que já mostraram nos respectivos meios onde trabalham que a questão religiosa vende e ajuda as empresas a ganhar dinheiro. O Manuel Vila já ganhou prémios vários com programas que fez na rádio e que tem grande audiência. O Joaquim já ganhou prémios televisivos e pôs programas que fez a ter grandes níveis de audiência, e eu no público, só nos últimos meses em que trabalhei lá, publicámos um destacável sobre o Papa João Paulo II e vários textos no online, por exemplo, na internet, que não tinham absolutamente nada a ver com a atualidade, questões, por exemplo, que tinham questões bíblicas, por exemplo, sobre a vida de Jesus, sobre as mulheres dos Evangelhos e vários outros, que foram alguns dos textos mais lidos na internet do jornal durante 2 ou 3 dias seguidos, com 50, 60 mil leitores. Portanto, o religioso vende. Por exemplo, esse destacável que nós fizemos sobre o Papa João Paulo II foi publicado uma quarta-feira, que era um dos 2 dias da semana em que o jornal menos vendia. O jornal nesse dia aumentou, praticamente sem termos anunciado o suplemento, que ele só foi anunciado 2 dias antes, salvo erro. O jornal aumentou as vendas em 5 ou 10%. E a quarta-feira em que mais tinha, a outra quarta-feira em que mais tínhamos vendido, tinha sido 1 ano antes, com o Papa Bento XVI na capa do jornal, na missa em Lisboa, no Terreiro do Paço, quando ele cá esteve. Portanto, durante 1 ano, as 2 quartas-feiras do público que mais venderam tiveram 2 papas na capa. Durante vários dias, os textos mais lidos na internet foram textos sobre a biografia de Jesus, as mulheres dos Evangelhos, se Jesus foi casado ou não. Portanto, o religioso vende. Só alguns administradores é que não entendem isso. Mas, infelizmente, como temos visto em casos mais graves, há muitos administradores que não entendem muita coisa. Possivelmente foram os porteiras e os seguranças que andaram a fazer as tropelias todas que nós temos visto. Isto agora é mau. Portanto, as audiências existem. Obviamente, nós temos muita tendência para ver coisas mais fora do lugar. Ficamos mais presos à televisão se há um grande acidente do que se há uma coisa banal, mas também ficamos presos à televisão se há grandes acontecimentos históricos, se há... Eu lembro-me, por exemplo, muito no início do público,
de ter havido o acordo de paz em Angola, o acordo de paz em Moçambique, e isso deu capas sucessivas, deu manchetes sucessivas do jornal. E o jornal era muito procurado nesses dias, à conta desses acontecimentos. E mais recentemente há coisas desse género também. Portanto, o jornal, ou as rádios, ou as televisões, não são só portadores de más notícias, nem vendem só por causa das más notícias. Claro que um acidente grave, como este agora do avião, ou outras coisas do género, nos prendem bastante ao ecrã. Mas, de facto, há muitas boas notícias que também nos prendem aos televisores. E depois é assim, há coisas na vida que podem ser boas notícias para uns e más notícias para outros. Portanto, as coisas não são só preto e branco. Acho que isto tem muito... deve ser muito fruto da responsabilidade social dos jornalistas fazer o discernimento sobre aquilo que se quer dar às pessoas. Porque esse discurso de que é o que as pessoas querem não me satisfaz. Eu lembro-me há 3 ou 4 anos, o Joaquim Franco contar-me, quando foi do Mundial de Futebol na Alemanha, ele me ter dito, Joaquim, se for mentira, corrige-me, que notícias e programas sobre os jogos de futebol do Campeonato do Mundo da Alemanha passavam em programas próprios durante a tarde, durante a manhã, nas televisões alemãs. No telejornal da noite não havia uma notícia sobre os jogos desse dia do Campeonato do Mundo, certo? Não abriam sequer. Pois, não havia notícias. Depois, quando se chegou mais perto da final, obviamente, isso passou a ser notícia. Agora, era um campeonato de desporto, não era a nossa vida que estava em jogo. Era só um jogo de futebol. E isto é que, infelizmente, nós em Portugal e noutros países invertemos completamente. Nós, jornalistas, nesse caso. Porque, de facto, demos um poder e um protagonismo ao futebol que realmente deixou de ser um desporto, é uma indústria, e por isso é que muitas vezes nós deixamos também de ser críticos, porque de facto o futebol passou a ser uma indústria e, portanto, movimenta muito dinheiro, e nós somos subservientes e deixamos de ter capacidade crítica em relação a esse poder. Bom, mas não vou multiplicar mais a argumentação sobre isso. Em relação à questão sobre a figura do Papa, as formas de estabelecer diálogo, porventura não me fiz entender muito bem. Eu só falei do Papa como exemplo, porque no judaísmo de facto não há uma figura como o Papa, mas também há figuras de referência. Em Israel há 2 rabinos chefes, o rabino Ashkenazi e o rabino Sefardita, que não têm obviamente a dimensão que o Papa tem no catolicismo. Mas há figuras de referência, mas não é isso que me importa. O que me importa aqui é que... Exatamente, mas o que me importa é que, e foi isso que eu procurei dizer, no meu trabalho ao longo destes já quase 30 anos, o que eu sinto da parte das comunidades religiosas é que a maior parte das pessoas, sejam bispos, papas, rabinos, imãs, líderes, chefes de movimentos, de grupos, presidentes de misericórdias, presidentes de IPSS, não me interessa. Muita gente de instituições religiosas não entende aquilo que é o fundamental da linguagem mediática. E do outro lado, repito, porque eu estou no meio e, portanto, eu sou crente, portanto, não poupo na crítica quando estou em meios religiosos, faço a crítica às instituições religiosas. Quando estava na redação, eu todos os dias era muito crítico em relação a coisas que nós fazíamos sobre as instituições religiosas, e portanto, repito, da parte das instituições religiosas, de líderes, de responsáveis, da parte de muitos crentes, não há a percepção, um correto entendimento do que é a linguagem mediática.
porque a linguagem mediática tem características próprias. É uma linguagem que requer resposta rápida, que requer capacidade de síntese. Às vezes há pessoas de instituições religiosas que acham que o jornalista é um redator de um livro de atas. Não somos um redator de um livro de atas, somos alguém que deve ter a capacidade de ouvir um discurso, por exemplo, e captar aquilo que é o mais importante desse discurso e saber transmiti-lo a quem nos ouve, a quem nos lê. E, portanto, por isso é que somos mediadores. Por isso é que quando falamos dos média, falamos do campo mediático, alguém que é capaz de mediar, de fazer de intermediário entre quem transmite e quem vai escutar. E, de facto, não me parece, ao longo destes 30 anos, e apesar, como digo, como dizia há bocado, de ter havido muitos progressos, muitas melhorias em Portugal, mas não me parece que estejamos ainda numa fase boa de haver uma boa capacidade de entendimento do que é a linguagem mediática por parte das instituições religiosas e o seu inverso, do que é a linguagem religiosa por parte dos jornalistas. Foi isto que eu procurei dizer. António, tenho que dar uma sugestão. Tens que abandonar o futebol e ir para o futsal, senão não te safas. Aliás, os padres ganharam o campeonato europeu em futsal, portanto estarias muito bem acompanhado. Deixa-me só dizer uma coisa acerca disto que está a ser dito. Se a nossa grande fonte de informação, se o tempo maior de informação no país é sobre futebol, onde é que anda a cultura? Onde é que está a cultura? Se temos futebol, se temos o maior número de diários de futebol, nós temos pelo menos 4 diários de 3 diários, depois também todos. Temos 3 diários desportivos. Jornais culturais, quer dizer que temos e mal lido, editado de 15 em 15 dias, que se chama Jornal de Letras. O problema está aí. O que é que a Igreja edita de cultura? Uma revista que é lida por meia dúzia de pessoas, não chega a parte nenhuma. O que é que o Estado edita de cultura? Eu, por acaso, há 8 anos tenho um programa na TSF que se chama Encontros com o Património. Como o António referiu, o ano passado recebeu o maior prémio europeu para um programa de rádio. E eu tenho consciência que sou um nicho no campo da rádio, mas a TSF também tem interesse de caráter cultural, não só para vender um produto que pode ser comestível, mas sobretudo porque é uma face que é preciso mostrar. É um lado da cultura. Eu vim agora, ainda ao meio-dia, estive a fazer uma gravação do último programa que eu vou apresentar no próximo sábado, que há de ser uma coisa muito interessante. É sobre um dos lados da cultura de Lisboa, uma coisa que se chama Lisbon Week, que é sobre o bairro de Alvalade, que haveremos de mostrar toda a cultura arquitetónica que está por ali. Mas sobre isto quem é que se interessa? Quem é que se interessa? As universidades? A Católica? Não, é evidente que eu estou a falar das instituições, que eu tenho que falar de nós. O que é que nós privilegiamos? Eu vi algumas observações até pertinentes, considero-as, quando alguém diz que os párocos não são capazes de falar com a gente, porque enfermam, como eu dizia há momentos, enfermam de uma formação deformada sobre a comunicação, sobre a linguagem. É preciso dominar a linguagem. Das primeiras coisas que eu aprendi enquanto estudei na Universidade Católica de Lyon, em França, foi exatamente perceber que é preciso descodificar toda esta linguagem que nós falamos e dizê-la de modo perceptível. Eu achei tão curioso isso, conto-vos esta anedota só por oportunidade.
Como vos disse, eu fiz o programa 70 vezes 7 a partir de 1979. Em 80 apareceram lá à entrada da minha casa, apareceram 3 miúdos com artrofias, a dizer-me-se: se você não sai de lá, vamos ter que correr à pedrada. O que é que era de lá? Era o programa, recordam-se, com um programa sobre agricultura, que era o Sousa Veloso, e havia um programa de desenhos animados. E os putos ficavam sem um programa de desenhos animados porque entravam 70 vezes 7. Eles descobriram-me cá e chegaram à minha porta e disseram: olha, é este, você vai levar uma corrida à pedrada, porque aquilo não é lugar para estar, e sobretudo aquilo é lugar para nós vermos os desenhos animados. Eu percebi que de facto havia alguma sensibilidade nas crianças, que havia alguma sensibilidade que era preciso também atender. E é preciso fazer a luta por aí. A maioria dos católicos praticantes estão habituados a praticar o praticável, que é quase o nada. A evangelização é um zero em Portugal. É um zero. Nós temos as igrejas vazias porquê? Porque o que se lá passa dentro não interessa a ninguém. Eu sou padre, posso estar a dizer isto com toda a vontade. O que se passa dentro das igrejas, na maioria dos casos, salvo raras e honrosas exceções, há liturgias que valem a pena ser seguidas. Porquê? Porque não tem linguagem, não tem ritmo, o orador não preparou rigorosamente nada, vai cuidando com a assistência do Espírito Santo, que às vezes está de férias, e não dá jeito para dizer aquilo que vem à cabeça. Não, o Marujo estava a falar num aspecto extremamente importante. É preciso que nós tenhamos coisas de conteúdo com interesse, sempre. E se eu venho a FAF, saía ao meio-dia às 2 horas de Lisboa, se venho a FAF para encontrar esta expressão notável, que já vi pela comunicação social, já vi por algumas conversas que pude estabelecer, isto é um murro no estômago, no meio de uma administração, no meio de uma onda de governação, que é preciso continuar e repetir e fazer. Se FAF foi capaz de transformar a imagem mais negativa que tinha da justiça, pela justiça de Frankfurt, a presença de personagens que vêm de universos diferentes até aqui, é um sinal extremamente positivo da mudança que se tem que estabelecer. É preciso estabelecer a mudança. E a mudança é pela cultura que ela faz. É pela cultura que ela faz. E os agentes de cultura são obrigados, todos, os que pertencem às organizações não governamentais, outras organizações, personalidades como o Cardeal Maranhanga, que é uma figura notável no meio internacional. Vocês sabem, não sei se isso foi contado, mas quando ele veio a primeira vez a Portugal há 3 anos, veio às escondidas, porque ele tem o esquadrão da droga atrás dele. E apareceu no aeroporto de Lisboa, de mangas de camisa, porque não poderia ser mostrado como cardeal a quem pudesse estar no aeroporto à espera dele. E depois pediu uma batina ao cardeal Policarpo para ir a Fátima presidir uma celebração, presidir com a batina do Patriarca de Lisboa. Isso significa que é uma personalidade de grande recorte internacional e que está aí com o seu lado e o seu olhar. Eu reparei ontem, eu vi a entrevista que a minha colega fez aqui em FAF, se há alguns aspectos tradicionais que ele não pode deixar de atender. Ele tem um projeto social como presidente internacional da Caritas, tem um projeto de mudança destas coisas. E se está à frente dos 8 cardeais que estão a preparar a mudança da Igreja Católica, é porque ele é um homem de grande interesse, é um homem de cultura, é um homem de saber, não é um beato tonto, é alguém que
sabe que o mais importante que se tem que fazer neste universo é fazer a mudança. Na comunicação social é preciso fazer a mudança. Os jornalistas não podem ser ignorantes. Os jornalistas não podem, como vem acontecendo, infelizmente, um pouco por aí, as universidades vão colocando cá fora muita gente que não sabe nada de nada, acerca de nada. Infelizmente. E isto é um dado da nossa cultura, ou seja, da nossa incultura. É preciso que haja mudança e que nós, em todas as frentes, a religião é que leva mais, e aqui no Minho, porque tem um perfil de há 400 anos muito mais intenso, o que não se verifica no meio do país e para o sul do país. Se a religião aqui tem ainda um impacto grande, que seja aproveitada a religião para estabelecer a mudança de cabeça das pessoas. É preciso mudar a cabeça das pessoas. E é isso que não muda. Porque uma religião tradicionalista não serve a ninguém. Não serve a ninguém. A religião tem que viver no tempo. E se a grande novidade que nós temos ao nível da Igreja Católica é a presença de um homem que veio da América Latina, que veio com uma experiência humana diferente e que a transmite todos os dias no carrossel em que ele anda, ou a comunicar com as pessoas, ou nas viagens que faz, ele traduz uma humanidade que a Igreja ainda nunca tinha mostrado. Os Papas até eram tratados por Santo Padre, ainda são tratados por Santo Padre. Acho uma coisa inacreditável que tratem o Papa por Santo Padre. Porque é que há de ser Santo Padre? É o responsável da Igreja Católica, é o Papa, é o nosso Papa, dos que são católicos. Não percebo porque é que se devem divinizar algumas figuras e não se dá oportunidade a que as pessoas possam ouvir coisas diferentes. Ouvir coisas diferentes todos os dias. Por isso as homilias já não podem ser as mesmas do ano passado, ou então nenhumas. A presença em atos públicos tem que ser feita com grande dignidade. De outra maneira andamos a perder o tempo. E nós que somos jornalistas levamos depois, pela medida grande. Eu tenho lá na TCF os meus colegas que às vezes dizem: Manel, mas vocês são tão esquisitos, vocês falam uma linguagem que ninguém percebe nada. Eu disse: primeiro tens que aprender, e tens que estudar, e também não seres burrinho em expressão pública. Mas é preciso que, de facto, nós sejamos capazes de dar a volta à linguagem, de falar linguagem entendível. Os judeus também têm que falar uma linguagem entendível, os muçulmanos têm que falar uma linguagem entendível, porque também andamos ainda com os rótulos do Alcorão e das suas expressões mais tradicionalistas. Nós também não vamos a parte nenhuma e temos em problemas graves, muito graves, a nível internacional. Não quero dizer que o Estado Islâmico seja islâmico, mas é um Estado de grande perversão e que às vezes estas confusões entre as religiões às vezes só servem para danificar e matar as pessoas. Eu gostava que o jornalismo possa ser mostrado a partir de fato, que seja de uma justiça de mudança, em mudança, e que possa ser alguma coisa que valha a pena pegar. Quando pegamos num jornal, pegamos numa equipa de muita gente que trabalha para ali. Um programa que foi posto no ar tem muita gente por trás. A televisão ainda é os elementos mais alargados de participação. Tudo isto é muita gente que está a trabalhar para nós todos. E se a comunicação social não é um instrumento de mudança, rasguem os jornais, fechem as televisões e acabem com as câmaras, e andamos todos a perder tempo. Arrisquei-me ao início ao dizer-vos que o tempo aqui iria ser bom e há riscos que se correm com alguma vontade, porque de facto, como confirmaram, o tempo aqui passado foi muito bom e os nossos convidados acho que nos lançaram umas achas muito boas para nós irmos, não com certezas, mas mais inquietados em torno desta relação entre o fenómeno mediático e as religiões. Não sei se há mais alguma questão que alguém queira colocar antes. Gostaria do ponto de vista para jornalistas, homens e mulheres,
que muitas vezes vão fazer reportagens de coisas religiosas, por exemplo, e que eu me apercebo de que eles são muito falhos numa linguagem correta ao nível de nomes, de coisas da própria comunicação, já ouvi diversas vezes, quando eu ouço aquilo, eu mesma digo assim, este senhor deveria estudar estes nomes, estas palavras todas baixinhas, para também não prejudicar a comunicação. E isso foi o que nós tentámos dizer, acho eu. Mas permitam-me que repita o seguinte: quando as empresas reduzem, por exemplo, numa redação como o Público, em meia dúzia de anos, a redação foi reduzida para aí uns 30% ou 40%. E, portanto, o trabalho que era feito por, vamos imaginar, 100 ou 150 pessoas, passou a ser feito por 70 ou 80 ou 100. E, portanto, passou a ser feito muito mais trabalho, em muito menos tempo, e, obviamente, o trabalho recente e a qualidade recente. E depois, há outra questão, é que são mandadas embora pessoas com experiência, que já conhecem alguma coisa, que já sabem alguma coisa, e são contratadas pessoas que acabam de chegar à profissão e que são mandadas fazer trabalhos, às vezes sem preparação, pelos seus chefes, pelos seus diretores, etc. Sem qualquer preparação. Às vezes as pessoas estão a fazer um trabalho sobre uma matéria e de repente são chamadas para fazer outro sobre outra coisa completamente diferente, sem tempo nenhum para se prepararem. E, portanto, a culpa não é das pessoas que nós vemos nas televisões ou nas rádios ou nos jornais a fazer essas coisas. A culpa é das empresas e dos empresários e dos nossos patrões que acham que fazer notícias é a mesma coisa que distribuir bolachas em supermercados ou que pôr uma câmara a filmar o jogo de futebol. De facto, não é a mesma coisa. E obviamente, depois a qualidade ressente-se. Agora, uma sugestão é que quando virem uma coisa dessas na televisão, ou na rádio, ou no jornal, escrevam, telefonem, protestem. Porque pelo menos as pessoas nessas empresas são obrigadas a confrontar-se com o desagrado de quem os vê, de quem os ouve, de quem os lê. Acho que esse passo ao menos a gente pode dar. Obrigado a todos, obrigado aqui ao António Marujo, ao Manuel Vilas Boas, obrigado de facto a presença de todos aqui durante este tempo a ficar ainda mais inquietos e acima de tudo uma última palavra que já disse no início, obrigado à organização, à Câmara Municipal de Faro por nos possibilitar este espaço de reflexão. Boa noite a todos.